Graça e paz, meus irmãos. Eu quero agradecer a sua participação nesse culto online e eu quero te convidar a fazer aquilo que o salmista, lá no Salmo 95, nos diz. Vinde, cantemos ao Senhor, apresentemos a Ele cânticos de ações de graça. Nós participaremos agora de um momento de edificação, um momento de fortalecimento da nossa fé. E eu quero convidar você a participar desse momento com muito temor, com muita reverência. Aí você que está na sua casa, aí que você está num ambiente aí propício para esse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e se conectar com Deus agora em oração, porque certamente Deus falará ao seu coração através de tudo aquilo que foi preparado para a sua edificação neste culto online. Deus santo, Deus bendito, Deus de graça, Deus de misericórdia, é diante de Ti que nós nos apresentamos. E eu quero, Senhor, rogar a Ti a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, onde todos nós participaremos deste culto de celebração e adoração ao Teu santo nome. Que o Senhor esteja, Senhor, a falar aos nossos corações, que o Senhor venha trazer o refrigério, o consolo, que o Senhor venha fortalecer a fé de cada um para a glória do Teu santo nome. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fique ligado e que Deus te abençoe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
em tuas mãos e caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos e caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Oh, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso Espírito, és bem-vindo aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Sopra sobre nós.
de novo, vem de novo. Queremos te receber. Faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Espírito de aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Amados amigos e irmãos, esse é um momento muito especial da nossa celebração. É um momento muito especial por quê? Porque nesse momento nós rememoramos o grande privilégio que nós temos de darmos dízimos e ofertas ao Senhor. Sim, quando nós damos o nosso dízimo, nossa oferta, nossa contribuição, em primeiro lugar nós estamos dando ao Senhor. Agora você pode me perguntar, mas Deus não precisa de dinheiro? A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Sim, mas é porque quando nós damos, nós não estamos dando exatamente o recurso, porque o recurso vai entrar no gasofilácio, o recurso vai entrar nessa conta bancária que está aparecendo aí no seu vídeo, e esse recurso, ele será utilizado para a manutenção da Igreja do Senhor, esse recurso será utilizado para a manutenção de obreiros, de pastores, de pessoas que vivem do Evangelho. Esse recurso será utilizado para ajudar, socorrer pessoas em necessidade. Veja que a utilização do recurso até agora, no que disse, trata de pessoas. O recurso que nós depositamos trata de pessoas, trata da manutenção do ministério, do exercício ministerial da igreja, trata de pessoas. Contudo, por que então nós dizemos que o nosso dízimo e nossa oferta são dados a Deus? Ah, queridos, porque o dar é um privilégio que o Senhor nos concede, porque Ele é doador. Quando damos a Deus, estamos dando o nosso próprio coração. Você pode até entregar o recurso financeiro depositando-o numa conta bancária. E esse recurso, como eu disse, ele é destinado a pessoas. Mas Deus recebe a alegria do seu coração em dar. O Senhor recebe a gratidão que está no seu coração em dar. O Senhor recebe o seu desejo e prazer em fazer como Ele faz. E como Deus faz? Deus doa, Deus dá, Ele é doador, Ele é galardoador, Ele é abençoador. Quando damos, estamos imitando a Ele. E é isso que oferecemos ao Senhor, porque Ele quer ser imitado. É nesse sentido que damos ao Senhor
nossos dízimos e ofertas. Portanto, participe, isso é um privilégio, isso é uma graça, é uma concessão de Deus. Portanto, dê o seu dízimo, dê a sua oferta. Seja fiel ao Senhor também nessa área, em nome de Jesus. Eu quero orar e pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor amado, nós te agradecemos pelo privilégio de dar, através das ofertas, através dos dízimos. E, ó Pai, que o Senhor receba cada coração que dá com alegria, que dá com voluntariedade, que dá com liberalidade, que dá, ó Pai Santo, impulsionado pela graça de dar, que contribui com o coração cheio de um privilégio ardente na alma, porque sabe que dar é uma concessão do Senhor, porque o Senhor é Deus doador. Meu Deus, abençoa cada família, abençoa cada contribuinte, cada ofertante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Essa é a celebração Nova Vida, culto da Igreja Presbiteriana Nova Vida. É um prazer ter você e sua família nesse momento nos acompanhando nessa celebração virtual aqui pelo YouTube. Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre política. Eu sei que esse é um assunto indigesto para muitos e muitos bons cristãos, mas é necessário tratarmos desse assunto. É necessário falarmos desse assunto e, obviamente, à luz da palavra de Deus, porque certamente a palavra de Deus também tem rumo, direção e norte para a nossa vida, no que tange a esse tema. Não é novidade para ninguém que o Brasil enfrenta nesse momento, uma crise política. Nós temos percebido desajustes, desarmonia e desmandos, muitos desmandos, por parte dos três poderes da República. Uns mais problemáticos, outros menos problemáticos, mas nós temos percebido uma conjuntura, uma tônica de problemas que estão acontecendo e há uma crise política séria instaurada no país. Bem, os caminhos da política são rejeitados, são desprezados por muitos e muitos bons cristãos. E nós sabemos que ao longo de muitos anos, esse tema tem sido desprezado por crentes sinceros, por cristãos verdadeiros,
que acreditam piamente que política não é terra para transitar gente boa, gente decente, porque acredita-se que no meio político só existe um mar de lama, de sujeira, de falcatrua, de desonestidade, de roubo. Portanto, crentes devem se afastar, e isso não é caminho para cristãos percorrerem. Mas sabe o que é intrigante? O reformador João Calvino falou ao contrário disso. Essa perspectiva que nós temos acerca da política, ele disse exatamente o contrário, quando ele disse assim: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. Então, em relação à política, o que a gente pode perceber é que o pensamento predominante não é o de Calvino na mente dos cristãos, mas o pensamento predominante é de um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau. E Rousseau disse a seguinte frase: o homem é produto do meio. Então, acreditando que o homem é produto do meio, a maioria dos cristãos entendem que se o cristão, por mais honesto, verdadeiro e sincero que ele seja, se ele entrar no meio político, ele certamente se corromperá. Por quê? Porque, como Rousseau disse, o homem é produto do meio. Porém, eu quero dizer para você que me vê e me ouve nesse momento que Rousseau estava errado. Pelo menos à luz do Evangelho, à luz das palavras do Senhor Jesus, Rousseau estava errado. Sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré ensinou que o que contamina o homem não é o que vem externamente até o homem. O que contamina o homem é o que sai do seu coração. Foi isso que Jesus ensinou. O que contamina o homem não é o que vem de fora, não é o que está externo. O que contamina o homem é o que está no seu coração. Portanto, isso inverte completamente a lógica de Rousseau. A verdade é que o meio é que é produto do homem. Se o meio está corrompido, é porque o homem o corrompeu em razão daquilo que está no seu coração. Então, meu querido, eu quero dizer para você que me vê e me ouve nesse momento, que tem ojeriza à política, que não toca em assunto político, que não se envolve de maneira alguma com questões políticas, e você é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, um cristão autêntico, eu quero dizer para você, a política precisa de gente como você. Ah, mas eu sou cidadão do céu. Eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão do céu. Minha pátria não é essa, minha pátria é a celestial. Você está errado. Você está redondamente equivocado. Porque apesar de ser, sim, cidadão do céu, você pisa no chão dessa terra. Você é cidadão dessa terra. Não obstante ser cidadão do céu, mas você ainda é um cidadão dessa terra. E nesse chão onde o Senhor é servido em te tornar nacional, você precisa amar essa terra, você precisa amar essa pátria. E a política precisa de gente como você. E é pensando nisso que eu quero propor hoje uma série de 4 mensagens, a começar de hoje. Uma série de 4 mensagens onde quero oferecer um caminho de redenção para a política brasileira. E esse caminho de redenção para a política brasileira está no cristão, no verdadeiro cristão, no cristão que ama a Deus, que ama Jesus de Nazaré e que anda nessa terra servindo ao Senhor e vive para a glória do Senhor. Então, pensando nessa redenção para a política brasileira, eu quero pensar com você durante 4 mensagens nessa série, começando hoje, o cristão e a política. Então,
de fato, começando nesse momento, a primeira mensagem dessa série, O Cristão e a Política. Nessa primeira mensagem eu quero pensar com você sobre os princípios que dirigem o cristão na política. Eu quero extrair com você nesse momento princípios que a palavra de Deus nos apresenta, que eles devem ser postos em prática quando diz respeito ao cristão e à política. Bem, o primeiro princípio que nós percebemos na palavra de Deus, que deve envolver o cristão e a política, é a oração. Eu quero que você acompanhe comigo o texto bíblico de Deuteronômio 17, versos 14 e 15. Deuteronômio 17, 14 e 15. O texto diz assim: se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Por que eu destaco com você esses dois versículos? Eu quero só lembrar a você que Deuteronômio é uma verdadeira carta pastoral. Deuteronômio é um livro escrito por Moisés a uma nova geração, a geração que nasceu no deserto. Você sabe que aquela geração que foi incrédula já às portas da entrada da terra que o Senhor havia prometido, aquela geração não entrou. Lembra-se da história bíblica, apenas Josué e Calebe, dos 12 espias que foram espiar a terra, só Josué e Calebe, dentre os 12 espias, disseram: não, vamos sim, vamos entrar, vamos possuir a terra, porque o Senhor nos dará essa terra. Mas os outros 10 espias puseram o povo em desespero, e aquela geração toda não entrou na terra. Deuteronômio é escrito a uma nova geração, e Josué e Calebe estão aqui nessa nova geração. E então, o livro de Deuteronômio vem rememorando, o livro de Deuteronômio vem trazendo ensino novamente a essa nova geração acerca do Deus dos seus antepassados. E agora aqui está trazendo instruções e orientações ao povo a respeito da escolha daquele que seria o governante sobre esse povo. E com relação ao princípio da oração, eu destaco mais uma vez para você: tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Queridos, perceba que o texto fala de uma escolha do povo. O texto fala de uma nomeação que seria feita a partir de uma escolha de pessoas. As pessoas escolheriam e nomeariam. Contudo, o texto traz a clara informação de que essa escolha deveria ser, ou esta nomeação deveria ser a partir da escolha de Deus. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Eles tinham o poder da nomeação. Contudo, essa nomeação deveria ser feita com base na escolha de Deus. E como que nós descobrimos, queridos? Como que nós caminhamos? Como que nós entendemos qual que é a escolha de Deus para nomearmos os mandatários de uma nação? Qual deve ser o princípio por nós utilizado para isso? A oração, queridos. A oração precisa ser a mola propulsora das nossas ações. As nossas ações não podem estar isoladas da oração. A nomeação do rei, trazendo para o nosso contexto, a eleição dos mandatários da nação, a eleição de deputados, a eleição de senadores, a eleição de presidentes, de governadores, enfim,
A eleição precisa acontecer com base em muita oração. Existe a nossa ação em eleger, mas precisamos orar ao Senhor para que o fruto dessa eleição seja segundo a escolha de Deus. Então, o cristão e a política têm tudo a ver. O cristão e a política precisam caminhar juntos. E esse caminho precisa ser regado com oração. Veja comigo Jeremias 29:7. Jeremias 29:7 também traz para mim e para você uma perspectiva muito interessante que não podemos perdê-la de vista. Jeremias 29, capítulo 7, vai dizer para mim e para você o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Veja que o povo de Deus que agora está exilado, porque esse aqui é o contexto do exílio babilônico, o povo que agora está exilado, foram retirados da sua terra, estão numa terra estranha. Eles provavelmente, em muito desânimo, pensando assim: poxa, eu estou aqui numa terra estranha, o que eu vou fazer nessa terra? Eu vou fazer nada, eu vou esperar o tempo passar, eu vou esperar a morte chegar, totalmente desanimados. Mas se você olhar nos versículos anteriores, você vai perceber que a palavra de Deus para esse povo é o seguinte: construam casas, deem suas filhas em casamento, constituam famílias, trabalhem, edifiquem. E olha que o contexto é de uma terra estranha, eles estão exilados na Babilônia. E mais, busquem a prosperidade dessa cidade onde vocês estão. E o texto diz: orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Queridos, nós precisamos orar pela paz e prosperidade da nação. Nós precisamos orar pela paz e prosperidade da cidade, do estado. Para que essa paz e prosperidade aconteçam, nós precisamos orar por aqueles que nos governam, para que governem com sabedoria, com retidão, e assim possam conduzir a nação, conduzir o estado, conduzir a cidade aos melhores caminhos, na direção da paz e da prosperidade. É preciso haver oração. Nós precisamos orar, queridos. Precisamos orar por aqueles que nos governam, precisamos orar por aqueles que são os mandatários da nação. Precisamos apresentar a nação diante de Deus. Queridos, é muito difícil a gente ver cristãos, na hora que estão fazendo seus pedidos de oração, alguém pedindo assim: olha, o meu pedido de oração nessa reunião dessa noite, nesse momento de oração, enfim, eu quero oração pela nação, eu quero oração pelo meu país, eu quero oração pela minha cidade. A gente só lembra de orar pelos nossos problemas, e eu não estou dizendo que isso não é legítimo, mas a gente só lembra de orar pelos nossos interesses, pelos nossos problemas, por aquilo que nos aflige, pelas nossas dores, pelo nosso emprego, pela criação dos nossos filhos, e como eu disse e repito, isso é legítimo, precisamos orar por tudo isso, mas é difícil alguém que se propõe a orar pela nação, a clamar a Deus pelos estados brasileiros, pelas regiões brasileiras, pelas cidades, pelos municípios desse país. Precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar. Mas, querido, um outro princípio que eu quero destacar com você nesse momento é o da sujeição. O primeiro princípio que envolve o cristão e a política é a oração. O segundo princípio que envolve o cristão e a política é a sujeição, e eu quero abrir a palavra do Senhor aqui no texto de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, eu quero destacar 3 versículos, o versículo 1, o versículo 5 e o versículo 7. Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais,
pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Versículo 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, queridos, o texto traz para mim e para você o segundo princípio, como eu destaquei aqui, a sujeição. A sujeição às autoridades. Nós devemos nos submeter e respeitar as autoridades. Devemos dar às autoridades a honra e o respeito que é cabido a elas. E isso é um princípio muito sério. Sujeição às autoridades. É possível que no contexto do capítulo 13 de Romanos, estivesse havendo um tempo de paz, onde o Estado romano estava proporcionando segurança e paz, inclusive aos cristãos. Então, nesse momento, é possível também, quando Paulo chama a atenção dos romanos com relação à sujeição às autoridades, é possível que houvesse, inclusive entre cristãos, focos de resistência, levantes contra o Estado, contra os romanos, contra aqueles que governavam. E nós sabemos que o Estado romano era terrível, sabemos. Sabemos que ele cobrava altos impostos, sabemos. Sabemos que as pessoas sofriam nas mãos do Estado romano, sabemos. Mas não é porque os governantes são ruins, é que não devemos a eles sujeição, porque isso é princípio, queridos. Isso é princípio. E princípio é o que deve governar a vida de um crente. Um crente, um cristão tem a sua vida governada por princípios. E aí, dentro do princípio da sujeição, nós percebemos três coisas aqui que o apóstolo Paulo destaca aí nos versículos que nós lemos. No versículo 1, nós percebemos Paulo falando que as autoridades são estabelecidas por Deus. Razão de nos sujeitarmos às autoridades. Porque se nos levantarmos contra a autoridade, é o mesmo que estarmos nos levantando contra Deus. E é o que Paulo vai mostrar claramente aqui. Deus é aquele que estabelece a autoridade. Então pensa comigo, nós vivemos numa república. Essa república é dirigida por três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E esses três poderes estão em três esferas: esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Todos esses três poderes, dentro de todas essas esferas, estão sujeitos ao poder e à autoridade divina, porque só Deus é absoluto em sua autoridade. E é exatamente porque Ele é absoluto em sua autoridade, Ele é a autoridade suprema e máxima, todas as demais estão debaixo do seu poder e da sua autoridade. E diz que nós devemos sujeição a essa autoridade que é instituída pelo Senhor, é estabelecida por Ele. O versículo 5 nos trouxe a ideia da questão de consciência. Nós nos submetemos à autoridade porque ela é estabelecida, ela é instituída por Deus. Nós nos sujeitamos à autoridade por uma questão de consciência. Veja bem, eu acabei de mencionar aqui que nós temos a consciência, o entendimento de que toda autoridade é estabelecida pelo Senhor. Se toda autoridade é estabelecida pelo Senhor, automaticamente eu tenho esse conhecimento, então eu tenho a consciência de que eu devo me sujeitar, porque como esse texto aqui mesmo disse, a autoridade civil, ela é um ministro de Deus, é estabelecida por Deus, para o nosso governo, para nos governar, para nos dirigir. E o versículo 7 traz ainda para nós que o nosso papel deve ser de encorajar
e ser sustentáculo da autoridade. Encorajar e ser sustentáculo. Vou ler de novo o versículo 7 para nos rememorar aqui. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, o cidadão de bem, ele é consciente do seu papel dentro do Estado. E ele deve dar ao governante aquilo que cabe ao governante. Como o apóstolo destacou, se imposto, dê imposto, se tributo, dê o tributo, se temor, o temor, se honra, honra. Então, queridos, nosso papel não é nos levantarmos contra a autoridade. Contudo, nós também podemos nos lembrar que, quando o Estado fere a consciência cristã, e aí? Agora nós entramos aqui talvez num ponto, talvez um pouco desconfortável, não sei, porque isso pode acontecer. O Estado, ele pode ferir a consciência cristã, e isso pode acontecer sim. E a resposta para nós está lá em Atos capítulo 4, os versos 19 e 20. O texto diz assim: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O Senhor Jesus deu uma ordem para essas pessoas, antes dele ser assunto aos céus. Ele disse: vão para todo mundo, anunciem o Evangelho, preguem o Evangelho em todas as nações e façam discípulos, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem do Senhor Jesus. No contexto do texto de Atos, você conhece o texto. As autoridades, vejam, eram autoridades. Eram autoridades, e não há autoridade que não seja instituída por Deus. Pode ser péssima como ela for, ela é uma autoridade instituída por Deus. Mas no contexto de Atos 4, 19 e 20, as autoridades pressionaram e feriram a consciência desses homens. Feriram a consciência de Pedro e João, dos apóstolos, na verdade do mundo cristão, naquele momento que estava apenas engatinhando. As autoridades replicaram, as autoridades exigiram que eles cessassem, que eles parassem de anunciar o Evangelho. Queridos, aí nesse caso, nós não podemos aceitar e nos calar. O Estado, aqui nesse momento representado pelo Sinédrio, tentou produzir aqui um cala-boca aos apóstolos e aos discípulos de Jesus que estavam anunciando o Evangelho. E sabe, ao longo da história, nós percebemos que isso sempre aconteceu. Sempre, em dados momentos, o Estado tentando dar um cala-boca na igreja, no povo de Deus, nos cristãos. O que isso ensina para mim e para você? Que nós devemos sim sujeição, devemos submissão às autoridades constituídas. Contudo, quando essas autoridades ferem a consciência cristã e tentam impedir que a igreja seja igreja, do jeito que Deus quer que ela seja igreja, aí a nossa palavra precisa ser como a do apóstolo Pedro. Nós não podemos, perdão pela expressão, enfiar o rabinho no meio das pernas e simplesmente concordar e nos calarmos. Se fere, queridos, aquilo que nós somos igreja, se fere aquilo que somos chamados para ser e fazer, nós não podemos concordar, e aí nós precisamos abrir a nossa boca e mostrar a nossa voz à autoridade e dizer como Pedro: julgai se é justo diante de Deus obedecer aos senhores, ou seja, obedecer à autoridade, e não a Deus. Querido, não dá para negociar isso.
Se a autoridade apresenta uma ordem que ela é contrária à ordem que Deus deu à igreja para o cumprimento do seu papel, a sua missão e a sua tarefa, me desculpe o Estado, nós vamos obedecer a Deus. E não podemos nos calar. Então, eu aprendo com isso que o cristão também tem o direito de discordar. Nós vivemos numa democracia, e como cidadãos que vivem numa democracia, nós temos o direito de discordar, nós temos o direito de protestar, nós temos o direito de nos manifestar, lógico, com tranquilidade, com paz, de forma pacífica. Não estou falando aqui de quebra-quebra, não estou falando aqui de dano a patrimônio, não. Manifestar sim, mas com paz, com organização, com tranquilidade, sem baderna, sem destruição, sem bagunça, mas manifestar discordância, protestar. Esse cristão, ele não pode se calar diante do erro que a autoridade comete. Ele não pode se calar diante do erro que a autoridade comete contra Deus, porque acima da autoridade está a autoridade suprema de Deus. E eu encerro essa primeira mensagem com relação a essa nossa série, o cristão e a política. Nessa primeira mensagem, nós pensamos aqui sobre os princípios que dirigem o cristão na política. E eu quero encerrar minha mensagem nesse momento dizendo o seguinte: o cristão tem absolutamente tudo para ser o melhor e mais patriota cidadão. Se você olhar essa própria carta de Paulo, lá no capítulo 12, quando ele fala do amor cristão, é exatamente por causa do amor cristão, queridos, que nós podemos sim ser os melhores patriotas, os melhores cidadãos dessa terra. Sendo cidadão do céu, seremos os melhores cidadãos da terra. Portanto, você que foge de política, foge do assunto, não se envolve, não quer saber, mas você é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, uma pessoa legitimamente do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, a política precisa de gente como nós. A política precisa de gente como você. Vamos orar. Pai Celestial, que esses princípios da oração, da sujeição à autoridade, ó Senhor amado, pela questão da consciência, que a sujeição à autoridade, pelo entendimento de que a autoridade foi constituída pelo Senhor, e o nosso papel enquanto cidadão, de prestar a devida honra, de pagar os devidos tributos, os impostos, de sermos bons cidadãos. Meu Deus, que esses princípios estejam no nosso coração, ó Senhor amado, mas que a oração nos leve à ação. Oração não pode andar sem ação e a ação não pode andar sem oração. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós sejamos os melhores cidadãos que podemos ser nessa terra. Certamente somos cidadãos dos céus, mas nós não deixamos de ser cidadãos da terra por causa disso. Abençoa o teu povo, dá à tua igreja entendimento e ministra ao coração de cada um de nós, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito de Deus aplique essa mensagem ao seu coração, em nome de Jesus. Queridos, estamos encerrando mais um culto de adoração ao nosso Deus e gostaríamos de agradecer a você que esteve todo esse tempo junto conosco, adorando e enaltecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queríamos, neste momento, agradecer a Deus por meio de uma oração e que você também seja grato a Deus por esta oportunidade, por meio da tecnologia, apesar de estarmos longe, mas juntos certamente estamos cultuando a Deus, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Oremos. Pai querido e Deus eterno, de misericórdia e bondade, obrigado pela Tua palavra falada, transmitida nessa noite. Obrigado pelo conforto que trouxe sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, para que, Senhor, pudéssemos depositar em Ti toda a nossa confiança,
porque, Senhor, Tu és uma torre segura, Tu és um abrigo seguro, Tu és aquele que está com o Teu povo, Tu és aquele que tem demonstrado o Teu poder sobre cada um de nós. Senhor, abençoa o Teu povo sobre a face da terra, abençoa a Tua igreja, abençoa a igreja presbiteriana Nova Vida e aquelas pessoas que fazem parte desta igreja. Senhor amado, em nome de Jesus, nos guarda, nos socorre, estende as Tuas mãos poderosas sobre cada um de nós, nos livrando do mal, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, que nós vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e não deixe de dar o seu like. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.